Olá, irmãos, boa tarde, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês. Nós estamos começando, na verdade, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. São os meus comentários hoje do capítulo 1, tá bem? Então vamos lá. Eu quero começar falando que essa carta, né, ela foi escrita por Paulo aos Tessalonicenses e ele escreveu essa carta para tirar qualquer dúvida que poderia ou possa ter ficado com relação à volta de Jesus. Então, nessa carta ele enfatiza bastante isso para esclarecer as dúvidas do povo, né? E nossas também, né? Então, quero começar com vocês a partir do verso 2, que fala assim, ó. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Na minha Bíblia, ele tem um comentário muito interessante que eu fiquei pensando sobre isso e eu quero ler esse comentário para você. O comentário fala assim: nas duas epístolas de Paulo aos Tessalonicenses, o apóstolo ofereceu graça antes de oferecer paz. Graça, favor imerecido, ou salvação deve preceder a verdadeira paz. Eu fiquei pensando sobre isso e analisando, porque isso me chamou a atenção e eu quero falar isso para vocês. Porque só é possível a gente ter aquela verdadeira paz, né, que fala lá em Filipenses 4:7, fala assim, ó. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, essa paz, aquela paz que excede todo o entendimento, a gente só consegue entender, a gente consegue a plenitude dela, né? Entender o todo dela quando a gente conhece. Quando nós entendemos que nós somos perdoados, quando nós somos salvos e quando nós entendemos, começamos a desfrutar da verdadeira graça que é Jesus. Então, assim, a gente consegue, né? Nessa escada, a gente consegue desfrutar da plenitude da paz, daquela shalom de Deus, que é aquela plenitude que excede todo entendimento, né? Então, eu achei tão tremendo isso, porque é a maneira como o Espírito Santo vai trabalhando dentro de nós, né? No nosso entendimento, no nosso intelecto, e vai passando para o nosso espírito, né? Então, eu gosto de entender essa forma, eu creio que, né, alguém aqui também deve gostar, porque o Espírito Santo falou para eu explicar dessa maneira. Então, eu achei muito tremendo esse comentário, porque realmente me fez analisar e me fez pensar o que precisa para eu entender e ter, né, viver a paz. Indo pra frente ali, né, Paulo ele orava e agradecia a Deus pela fé dos Tessalonicenses e amor deles, que crescia cada vez mais e se desenvolvia cada vez mais. Ele se alegrava com isso de uma forma que ele chegava a se orgulhar e falar para as outras igrejas, dar de exemplo para as outras igrejas, né? Por quê? Porque era preciso. Eles estavam passando por tribulações, por aflições, por perseguições, e eles precisavam desse exemplo para dar um ânimo, para dar um up, né? Respirar um pouco e mais uma milha. Então, por isso que Paulo, né, falava dessa forma, eu acredito. E um pouquinho para frente, no verso 5, fala assim, ó. Deus usará essa perseguição para mostrar que seu julgamento é justo e para torná-los dignos de seu reino, pelo qual estão sofrendo. Então, tudo isso que estamos passando, né, que as pessoas passam, todas as tribulações, para nos forjar, para nos aperfeiçoar, né, na fé, no amor, e na sabedoria, na paz, então, no nosso caráter, né, então todas as aflições, elas sempre têm um para quê, né? Então, vamos em frente. No verso 7, ele fala assim, ó. Deus concederá descanso a vocês, que são afligidos, e também a nós, na revelação do Senhor Jesus, quando ele vier do céu. Então, haverá um descanso. Mas quando haverá esse descanso? Na revelação do Senhor Jesus. Enquanto isso, nós precisamos ler lá em 1 Tessalonicenses, voltar lá no capítulo 5, no verso 6, que fala assim: portanto, fiquem atentos e não durmam como os outros. Permaneçam atentos e sejam sóbrios. Amém? Agora eu quero ler com vocês o verso 8 até o 10. Ele fala assim, ó, virá com seus anjos poderosos em chamas de fogo, trazendo juízo
sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusam a obedecer às boas novas de nosso Senhor Jesus. Eles serão punidos com destruição eterna, separados para sempre da presença do Senhor e de seu glorioso poder. Misericórdia, Deus. No dia em que ele vier, receberá a glória de seu povo santo e louvores de todos os que creem. E isso inclui vocês, pois creram naquilo que lhes dissemos a respeito dele. Então aqui prova que Jesus ele não vai voltar nas nuvens de coração e de flores, né? Ele vai voltar para trazer juízo. Então, e punirá aqueles que não conhecem a Deus. E eu fiquei refletindo sobre isso, porque lá em Mateus 24:14 fala assim, deixa eu ler para vocês. 24:14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho e a todas as nações, então virá o fim. Então eu fiquei pensando sobre isso, então, né, como a palavra ela não mente e não se contradiz, eu pensei, né, então como é que serão punidos aqueles que não conhecem a Deus? Então, na continuação do versículo na minha Bíblia judaica, tem uma nota e fala assim, ó, isto é, os que não dão atenção às boas novas a respeito de nosso Senhor Jesus e nem lhe obedecem. Então, não é os que não conhecem, nós podemos ler mais sobre isso lá em Salmos 79:6, em Isaías 66:15 e também em Jeremias 10:25. Eu quero ler com vocês porque eu achei o Salmo 79:6 o mais legal, tá? Então, ele fala assim, ó, derrama a tua fúria sobre as nações que não te reconhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome. Então, olha só, né? Não te reconhece como Senhor e Salvador. Amém? Voltando lá para 2 Tessalonicenses, no 11, eu quero ler com vocês assim. Eu quero ler como nós temos feito, trocando, e vou colocar o meu nome, tá? Assim, continuamos a orar pela Sara, pedindo a nosso Deus que a capacite a ter uma vida digna de seu chamado e lhe dê poder para Sara realizar as coisas boas que a fé as motivarem a fazer, né? Então, a gente pode ler também, engrossando um pouquinho mais o caldo, a gente pode ler para a igreja, que é assim. Assim, continuamos a orar pela Igreja de Cristo, pedindo a nosso Deus que capacite a igreja a ter uma vida digna de seu chamado. E ter uma vida, e lhe dê poder para a igreja, para realizar as coisas boas que a fé os motivarem a fazer. Né? Então, olha só, vamos encorpar um pouquinho esse caldo e orar também pelos nossos irmãos, né? No verso 12, para finalizar, ele fala assim, então o nome de nosso Senhor Jesus será honrado em vocês, e vocês serão honrados. Tudo isso é possível pela graça de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Então, olha só, como ele falou lá no comecinho, né? Graça e paz. Então, tudo isso começa quando nós entendemos a plenitude da graça. Né? Tudo que a graça nos proporciona, o amor, a fidelidade, a lealdade do nosso Deus, a paciência dele conosco. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos que é por causa disso, por causa dessa graça, que nós conseguimos, né, crescer e desfrutar da paz, desfrutar do amor de Deus, desfrutar da presença de Deus. E isso é maravilhoso, né? Porque foi quando Jesus morreu na cruz, né, para nos reconectar com o Pai, que ele nos fez o templo, né? Que ele não existe mais a separação, não tem mais um lado santíssimo e o outro lado. Somos nós. E eu espero ter ajudado vocês nessa leitura, e a gente está só começando o livro de 2 Tessalonicenses. Eu tenho certeza que já está sendo, né, uma leitura grandiosa, maravilhosa. Amém? Um beijo enorme e até o próximo. Tchau!